No final dos anos 90 e mais ou menos ali no início dos anos 2000, que eu falo 99 e 2000, né? Eu estava sentado na frente da TV quando começou a passar um desenho novo para mim que eu adorei bastante. Esse desenho se chama Coragem, o Cão Covarde. No início ele me intrigou bastante, eu ainda tinha visto o episódio piloto dele, nem sabia que era piloto na época, eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, mas eu fiquei impressionado com aquele desenho, com aquele tanto de informações novas, aquele clima tenso e terror. E aí eu percebi, depois de alguns anos que eu voltei a assistir, comecei a acompanhar novamente, eu decidi, não, vou baixar e vou voltar a assistir Coragem de Cão Covarde com uma outra perspectiva. Até porque eu estou me formando em psicologia e achei que seria interessante ter uma perspectiva nova. E acontece que eu fiquei muito surpreso com algumas características novas que eu encontrei nesse desenho. E no vídeo de hoje eu vou falar algumas curiosidades que me intrigaram e que eu gostei bastante, e algumas delas são de opinião pessoal e outras são com base em algumas observações. Eu sou Bira e você está em meu Biraverso, e hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre Coragem, o Cão Covarde. Dentro dessas curiosidades você pode encontrar como um certo padrão em praticamente todos os episódios. Então não é uma coisa, não é um fator isolado de um episódio ou outro que eu acabei assistindo e acabei vendo. No primeiro episódio, você já percebe esses pequenos elementos e pequenas situações que vão te deixar com aquela pulguinha atrás da orelha, pensando assim, caramba, como é que eu não vi isso antes? Acontece que a perspectiva de uma criança é muito diferente de um adulto. A primeira delas é a perspectiva do Coragem. Então o desenho todo se passa como se fosse na visão de um cachorro. Então é como ele interpreta o mundo, como é que ele vê o mundo, como ele enxerga as coisas ao seu redor. Então a gente fala um pouquinho daquela licença poética, licença artística, de que Coragem, como cachorro, né, ele vai perceber o mundo dessa maneira. Por isso que ele é bem assustado, por isso que ele é chamado de cão covarde, por isso que ele tem medo de tudo, e ele fica mais próximo da Muriel, justamente por conta de certos traumas na sua infância e no seu desenvolvimento. Então, algumas características, algumas situações são bem marcantes na vida do Coragem, e ele, justamente pela forma como ele nota as pessoas, como ele vê o mundo, é a forma de um cachorro. E aí vamos para a nossa segunda curiosidade. Alguns momentos que fazem a gente perceber disso, nessa segunda curiosidade, é de que a forma que a Muriel ou o Eustácio, eles se comunicam entre eles ou se comunicam de vez em quando com Coragem. Então eles não falam tanto assim com Coragem quanto parece. Mas as conversas deles são tão discrepantes de acordo com a forma que o Coragem vê as coisas, então você fica intrigado, porque a Muriel sempre vê aquelas pessoas estranhas, disformes, com caras de animais ou coisas diferentes, porque não é assim que ela vê. Que o Coragem enxerga dessa maneira. Então você vai ver muitas coisas que vão estar muito fora de contexto, ou então não tenham nada a ver. Até porque no entendimento de um cachorro, algumas coisas podem soar diferente, ou até mesmo complexas. Ou uma perspectiva assim mais detalhista, a gente pode dizer que é uma realidade muito diferente, uma realidade muito paralela. Então o Eustácio e Muriel seria, no caso, a realidade como nós vemos, como nós conversamos e como nós nos comunicamos. E é o que dá a entrada para a nossa terceira curiosidade, que é justamente ver as visitas que eles recebem, as pessoas que estão conversando, se comunicando. Então as pessoas são transformadas em monstros, ou seja, os monstros são nada mais nada menos do que as características de uma pessoa reforçadas ou aumentadas de maneira que assusta o Coragem, dado ao devido trauma de que ele passou na infância com as pessoas, o medo dele acaba trazendo essa monstrificação, essas coisas, essas criaturas que podem trazer uma dúvida, um certo conflito em que se mistura a razão e a emoção do Coragem, trazendo à tona a fantasia e a sua realidade. E
E a nossa quarta curiosidade, vamos falar sobre o computador do Coragem. O que é que acontece com esse raio de computador? É como se fosse aquela amostra da realidade para o Coragem, aquele choque que ele vai ter ao momento que ele vai pesquisar alguma coisa ou que ele vai conversar, porque o computador simplesmente responde ele como se fosse uma pessoa, como se fosse um diálogo interno. Talvez nem tenha internet, nem nada com que o Coragem possa se sustentar, mas a forma de que ele utiliza o computador é como se fosse uma espécie de alter ego, alguma forma de se expressar, alguma forma de estar tendo um diálogo interno e causando uma certa comunicação que possa gerar um conflito, só que o computador traz aquela facilidade para ele lidar com diversas situações ou gerar uma certa esperança. É claro que a gente não pode descartar o lado cômico do desenho, que o computador vai dar aquelas respostas mais grosseiras ou que vai dar aquelas respostas super inteligentes, porque a gente está falando de uma certa fantasia do Coragem. Então, todas as vezes que o Coragem ele está mais distante também da Muriel e do Eustácio, quando eles recebem uma visita, o Coragem ele começa a imaginar coisas que estão acontecendo ou que podem estar acontecendo. Então, quando acontece alguma coisa, pode até ter certeza que a imagem sempre corta para o Coragem, corta para a situação em que a Muriel ou o Eustácio se encontram, porque é um trabalho dentro da imaginação do Coragem de que aquela situação pode estar acontecendo na casa e ele precisa agir urgentemente. E o que é mais interessante é a forma que a Muriel e o Eustácio passam por essas situações de perrengue que eles tratam como se fosse algo normal ou até banal, como se nada tivesse acontecendo, mas é porque é parte do fruto da imaginação, do Coragem, que aquelas circunstâncias e aquelas condições estão acontecendo na casa. E o computador é uma forma de que ele se comunica consigo mesmo, de que ele possa projetar seus pensamentos e que ele possa trazer um diálogo interno de uma forma exteriorizada. É como se ele tivesse alguém ali para conversar e achar respostas ou soluções simples ou básicas para aquele momento que ele se sente em perigo ou se sente ameaçado. E nossa quinta curiosidade é uma das que vai fazer mais sentido aqui nessa nossa pequena lista, que é justamente o lugar, a cidade de lugar nenhum. Por que parece lugar nenhum? Algumas teorias explicam que Coragem pode viver preso ou reclusão dentro de casa, mas talvez seja somente a forma de que ele percebe o mundo, que ele não vê muito além, então ele não deve sair demais, não deve sair bastante, e o lado de fora da sua casa pode ser simplesmente tudo que ele conhece, né? Então ele não conhece os vizinhos, não conhece o caminho de casa ou para a cidade. Então tudo que ele sabe, tudo que ele conhece ali naqueles arredores é um amontoado de areia e uma estrada, que vai ser uma forma de ele se expressar e de se localizar. Então ele não tem certeza de como é que é a localização dele, como é que funciona. Pode ser que ele fique mais tempo preso em casa, com uma realidade alternativa, uma realidade mais absurda e fora de contexto, mas aqui Coragem ele está vivendo dentro da casa com o Eustácio e a Muriel, e aquilo que ele conhece é aquilo que é a cidade de lugar nenhum. Então, para ele, é tudo que ele sabe, tá ali, em lugar nenhum. Se você gostou dessa iniciativa, desse vídeo, ou gostou e quer saber de mais conteúdos, porque Coragem com o Covarde ainda tem muitos tópicos a serem estudados, muitas coisas interessantes, muitos medos, muitas formas de perspectiva, deixa seu joinha, compartilhe com um amigo seu que tem interesse por essas curiosidades, se inscreva no meu canal e acompanhe meus próximos vídeos. E até mais!